Muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Estamos começando mais uma edição do Aqui Pode, o podcast do aquinoticias.com, que hoje recebe aqui no nosso estúdio o procurador-geral do município de Cachoeiro de Itapemirim, que também é secretário de governo na prefeitura, o senhor Thiago Bringer. E hoje nós vamos conversar um pouco a respeito, justamente do papel, da Secretaria de Governo, qual é o papel estratégico que essa secretaria exerce na sociedade. E é sobre esse assunto que nós vamos conversar com ele agora. Seja muito bem-vindo, secretário. Muito obrigado, Flávio. Muito obrigado aos ouvintes, aos telespectadores, desse podcast. É um prazer estar aqui no Aqui Notícias. E é uma satisfação para a gente poder falar um pouquinho do nosso trabalho, falar um pouquinho do que está acontecendo em Cachoeiro, desmentir algumas coisas, ter esse espaço aberto. Eu agradeço pela oportunidade de estar aqui. Exatamente. Falando assim, a respeito do trabalho, que a secretaria vem desenvolvendo, o senhor está à frente do cargo há quanto tempo de secretário de governo? Eu estou à frente desse martírio, eu brinco, com o prefeito, desde março desse ano, 2023, com a saída da secretária Lilian, que foi ocupar o cargo de subsecretária de captação de recursos lá do governo do estado. Me sobrou esse papel aqui. O prefeito Vitor ele não me convidou, o prefeito Vitor me intimou, me determinou a assumir a secretaria de governo também. E nesse período a gente vem acumulando as duas pastas, a Procuradoria-Geral e também a Secretaria de Governo. Entendi. Então, assim, nessa missão que você recebeu ali dentro da Secretaria de Governo, a gente sabe que a Secretaria de Governo ela tem um papel estratégico, de diálogo também, assim, não só com a sociedade, mas também com outros poderes, inclusive o Poder Legislativo. Aí eu queria que o senhor explicasse para os nossos internautas, qual é o papel definitivo, assim, da Secretaria de Governo e quais são esses desafios, Eu brinco que a Secretaria de Governo ela tem dois grandes papéis, que é o para dentro do governo e o para fora do governo. O para dentro do governo é quando eu me coloco na posição de regente da orquestra, Nós temos o plano de governo que foi escolhido pela população nas urnas e nós, na qualidade de secretário de governo, fazemos com que os meus demais colegas caminhemos sempre juntos para a gente poder cumprir aquilo que foi prometido. Então, meu papel para dentro é estar com os secretários, vencer as burocracias, vencer as dificuldades, chegar em acordo com algumas pastas que são antagônicas no processo. Então, assim, no para dentro eu faço a regência dessa orquestra e também presto uma assessoria mais direta ao prefeito municipal. Para fora, a gente começa dialogando com as comunidades, com a sociedade civil, seja a academia, seja os movimentos populares, e também o diálogo com os demais poderes, os poderes judiciários, o Ministério Público, a Defensoria Pública e também a Câmara de Vereadores, e também a articulação institucional também com outros órgãos e entidades da administração pública que, porventura, Cachoeiro necessite desse papel mais de proximidade também com essas entidades e órgãos, Entendi. Então, assim, desde quando o senhor assumiu, o senhor passou a ter também nesse diálogo para fora, um contato mais próximo dos vereadores da Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim. Então, assim, nesse período que o senhor está lá, na pasta, como é que tem sido essa relação? Tem sido amigável? Quais são os desafios que o senhor tem enfrentado lá com os vereadores na Câmara? A relação com os vereadores ela é muito amigável, muito próxima, muito correta, muito republicana. Nós temos diálogo com 17 dos 19 vereadores. O único que não quis diálogo qualquer com o poder público foi o Juninho da Cofril, e também a gente não tem um diálogo por conta do que vem ocorrendo com o vereador Léo Camargo. Ele me ataca pessoalmente, então a gente não trata um diálogo disso, até porque eu estou processando na justiça. Mas todos os demais vereadores nós temos um bom diálogo, a gente fala de Cachoeiro, a gente tenta demonstrar que os nossos projetos, aquilo que a gente submete à Câmara, é de interesse da sociedade, de interesse da coletividade. Então, se a gente reparar, as nossas votações, os nossos projetos de lei, eles passam com até alguma facilidade.
E eu não falo de como ouço na rua aí, o poder público, o poder legislativo ele é subordinado ao executivo. Não, são poderes independentes e nós vamos ganhando as votações no diálogo, no convencimento, na mostrar para os vereadores o quanto a cidade ganha com aquele determinado projeto. Então, nós fazemos um diálogo franco, né? A gente reúne semanalmente com todos os vereadores, né, que querem se reunir conosco. Nós conversamos sobre tudo, sobre projetos. Então, assim, muitos projetos da prefeitura foram gestados através de conversas com os vereadores, né? A gente tem eu até dou o exemplo, quando eu estou com eles, que o nosso mais novo sucesso do governo, chama o Saúde Mais Perto de Você, ele nasceu com uma conversa com o vereador Alexandre de Itaoca. Ele trouxe essa ideia para a gente aprimorou o sistema para que a gente pudesse fazer um mutirão e zerar as filas de especialidade que o município pode ofertar nesse momento, que são diferentes das especialidades do Estado. Então isso está trazendo bastante sucesso, o povo está sendo atendido naquilo que ele mais precisa, né? E graças a essas conversas com os vereadores que a gente vai fazendo aquilo que a cidade precisa. Nós atendemos as comunidades com demandas através dos vereadores, atendemos a sociedade produtiva, né? O diálogo é muito franco e aberto e principalmente transparente. Nós estamos aqui sempre para fazer o que é o melhor para a cidade, o melhor para aquela comunidade. E é nesse sentido que a nossa relação acontece. Entendi. Falando em relação, o senhor falou aí a respeito de 2 vereadores que não aceitam de forma alguma o diálogo com o governo. Mas, assim, principalmente um que assim, a gente tem visto nas redes sociais que tem sido mais incisivo em relação aos posicionamentos que diz respeito à prefeitura municipal. E, assim, esse vereador, de um tempo para cá, tem feito algumas, vamos colocar assim, ofensivas, né? Que, inclusive, a gente viu recentemente o senhor se pronunciando a respeito disso, né? Assim, eu queria que o senhor comentasse um pouco a respeito, né? Uma vez que, assim, o senhor é uma pessoa pública, né? Tem que estar disposto a receber críticas e tal, mas até que ponto, né? Isso é permissível e por que, né? Esse vereador tem se comportado dessa forma em relação ao senhor? Bom, Flávio, eu sou uma pessoa pública, eu estou aqui na Secretaria de Governo, o meu trabalho ele tem que ser alvo de crítica, né? Crítica da sociedade civil, crítica dos mandatários, isso eu entendo perfeitamente. O extrapolamento da crítica é quando ele faz ofensas pessoais a mim, a minha namorada, né? A minha família, principalmente, e também quando ele fala mentiras ao meu respeito. Então, assim, aí o diálogo deixa de existir em relação ao escrutínio público e ele passa a criar factoides e mentiras a respeito dos meus trabalhos anteriores à Cachoeira de Itapemirim. Então, por exemplo, a primeira ação que eu movi contra o vereador Léo Camargo, ele disse que eu fui condenado a devolver 22 milhões de reais quando fui procurador-geral na cidade de São Mateus. Eu não fui condenado. O Ministério Público pediu o arquivamento do feito porque ele viu que nada tinha de errado. E não era uma ação que buscava condenação. O Ministério Público propôs uma ação cautelar de exibição de documentos que nós já tínhamos exibido. E tanto ficou demonstrado que o Ministério Público pediu o arquivamento do feito. Eu respondi uma outra ação de tempos de Vila Velha que eu fui absolvido, fui inocentado. A minha certidão é negativa. Então, como é que um vereador sobe à tribuna da casa e aponta e fala com exatidão, este fulano foi condenado? Eu não fui condenado. Então, eu nem procurei o vereador, porque se ele partiu dessa premissa, ele já não quer diálogo, ele já não quer transparência, ele quer fazer de mim um palanque, né? E eu não vou permitir isso. Durmo todas as noites tranquilamente, minha vida, eu tenho quase 20 anos de serviço público e eu sempre trabalhei em pontos estratégicos. Em Vila Velha eu era pregoeiro e chefe das licitações. Nunca tive nenhuma representação contra mim, né? Em São Mateus eu fui procurador-geral, fui secretário de governo, secretário de gabinete, secretário de comunicação, secretário
de tecnologia, tudo isso, cumuladamente, também não tive nenhuma condenação. Então, assim, eu tenho 20 anos de serviços prestados ao poder público e minha ficha é limpa. Então, eu não permito que alguém fale uma mentira para a sociedade cachoeirense. E, no primeiro momento, Flávio, eu optei por não fazer manifestações públicas e tratar isso apenas da justiça, porque entendi que era um problema de fala dele, pronto. Faço o processo criminal, ele vai ser punido por aquilo. Fiz um processo civil também para pedir indenização pelos danos que ele me causou e para mim estava resolvido aí. Só que aí ele se articulou com mais algumas pessoas que nesse momento eu não vou trazer em detalhes, mas quando eu tiver com todas as provas reunidas, mas ele se associou a uma pessoa que namorou, foi ex-namorada da minha atual namorada. Minha atual namorada levou esse cara que o auxilia na delegacia da mulher, tem uma medida protetiva contra ele. Então, assim, esse sujeito se alia ao vereador para fazer ataques pessoais a mim. Né? Então, mas isso eu vou provar isso tudo no momento certo. Depois a gente faz a apresentação das provas para a imprensa, porque o que o vereador está fazendo comigo não é fiscalização. É um plano de vingança pessoal. Isso está demonstrado e na hora certa eu vou apresentar todos os documentos que comprovam o que eu estou falando. Certo. O senhor, assim, a gente acompanha, né, e a gente percebe que, assim, a prefeitura, principalmente por parte do jurídico da prefeitura, que o senhor também está à frente, né, assim, a prefeitura já moveu alguns processos contra esse mesmo vereador, correto? O município ele só tem um processo contra o vereador, que foi ajuizado isso na terça-feira passada, que é a exposição das crianças no ambiente escolar sem autorização, tanto da diretoria, quanto dos professores, quanto dos pais, né? Ele foi a uma escola, fez o carnaval que ele sabe fazer lá, que ele só sabe fazer isso, e nós movemos uma ação, a Procuradoria moveu uma ação contra o vereador, com base no Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Que eu acabei de ter a notícia aqui que o promotor da infância concordou com o pedido de retirada, estamos aguardando a juíza dar a determinação. Esse é o único processo que existe. Outra questão que nós fizemos foi a pedido do secretário de Segurança, o nosso Coronel Guedes, em que as câmeras de vídeo monitoramento flagraram o vereador junto com um assessor informal, formal, não sei qual é a relação dele, eles indo até os veículos do município, retirando as identificações e fazendo vídeos dizendo que aqueles carros não estavam sendo identificados. Né? Nós flagramos isso através do sistema nosso sistema de vídeo monitoramento. Ele pegou uma caminhonete que estava prestando serviço para o município, é uma caminhonete locada. Ele estava atendendo a equipe da Secretaria de Tecnologia da Informação, estava indo na Secretaria de Educação fazer uma inspeção e um atendimento das redes de internet e ótica e lógica da Secretaria de Educação. Ele foi lá, arrancou os adesivos e levou embora. Né? Nós oficiamos o Ministério Público sobre um possível crime, oficiamos a Delegacia da Polícia Civil sobre um possível crime e também oficiamos a Câmara Municipal para que se quisesse abrir algum tipo de procedimento disciplinar contra o vereador. Entendi. Então, assim, secretário, a gente está falando... começamos o nosso bate-papo falando a respeito do papel social da Secretaria de Governo e tal. Então, assim, até que ponto, né, esses, vamos colocar assim, ataques, essas intrigas, ela pode interferir, né, interferir no processo democrático, assim, né, e na opinião da sociedade? Quando ela é baseada em fatos mentirosos, a gente se preocupa, né? Não à toa, ele vem de um partido que se notarizou por utilização de notícias falsas no processo eleitoral. Né? Nós temos alguns de seus comparsas presos, temos alguns de seus comparsas partidários que tiveram o seu direito de possuir redes sociais cassados pelo STF. Então, assim, nós vivemos num processo democrático, na minha opinião, muito, vamos dizer assim, nós
o Brasil corria um risco democrático. Porque se você quer ganhar a eleição, mostre o seu projeto, mostre o que faz diferente, né? Não invente mentiras, né? Eu já movi 4 processos contra o vereador Léo Camargo na esfera criminal, já movi mais 4 na esfera civil, tenho mais 2 processos criminais para protocolar, mais 2 processos cíveis. Isso abarrota o nosso judiciário. O judiciário não tem tempo para ficar julgando realmente aquilo que é importante para a sociedade, aquilo que faz a diferença, porque um cidadão se acha no direito de ter um telefone e falar a mentira que for, né, na rede social, como se ele não tivesse responsabilidade. E lembrando que no Brasil, a nossa Constituição não faz nada na Constituição ela é absoluta. Nem a vida, nem o direito à vida é absoluto na Constituição. Que ele diz que o Estado pode ter pena de morte em caso de guerra declarada. Então, ou seja, sempre a Constituição dá um direito fundamental, mas também diz que ele não é absoluto. A liberdade de expressão, ela também não é absoluta. Eu não posso chegar aqui e apontar, falar que você é isso, aquilo, que é sabidamente inverídico. Então, isso tem um controle e tem a responsabilização dos atos, seja pelos crimes de calúnia, injúria e difamação, seja para proteção civil, né? Então, a gente vê com bons olhos que o judiciário está atento a isso, está criando mecanismos para isso, né? Esses dias eu fui também atacado por um fake, que a gente conseguiu identificar quem é o criador, porque o cidadão é tão esperto que o mesmo e-mail que ele cria no Instagram dele, ele criou no fake. Então a gente conseguiu fazer o link desse, né? Essas são as pessoas que são aliadas desse vereadorzinho aí, né? O cara que não troca nem um e-mail para fazer o fake. É tão imbecil que ele não consegue nem pensar 1 mais 1 igual a 2. Então, assim, aí a gente tem a proposta da lei das fake news, né? E uma das grandes inovações da lei da fake news é que a Constituição ela garante o direito de expressão, mas ela veda o anonimato. Sim. Se você quer entrar na rede social e fazer valer a sua liberdade de expressão, você vai botar o seu CPF e a sua cara lá. Sim. Que isso é garantido. Por que razão o sujeito está querendo se esconder? Então, quem já faz um perfil fake, ele já não quer fazer aquilo que é correto. Então, já começa errado. Então, assim, na minha opinião, essas redes sociais, elas não têm que ser reguladas. Elas têm que ser regulamentadas. Para quê? Para ter proteção no ambiente virtual. Eu não posso sair daí por aí afora de máscara, entrando em alguns locais sem me identificar por questão de segurança. Então, por que nas redes sociais que uma informação falsa roda como rastilho de pólvora, por que eu não tenho que ter essa proteção também? Sim. Eu acho que nós estamos vivendo épocas terríveis de pessoas querendo destruir reputações alheias para likes, para voto, para aparecer, né? Isso é triste enquanto sociedade. E quão bem é uma ferramenta de divulgação de redes como as redes sociais e quão mal alguns fazem, principalmente aliados aos partidos de extrema direita. Entendi. Falando nessa questão aí das redes sociais e fake news, né? E essa questão de fake news tende a aumentar, né? Próximo ano é um ano eleitoral. E aí, assim, o senhor já tem percebido isso, que o número de ataques já aumentou. O que fazer, né? Para lidar com isso um ano pré-eleitoral e no ano eleitoral também? Nós fomos vítimas o prefeito Vitor Coelho, né? Nós, quando eu digo, é o governo do prefeito Vitor Coelho, ele foi muito atacado na sua campanha de reeleição por fake news, né? Por notícias falsas. A prefeitura criou um canal de identificação dessas notícias falsas, né? E nós vamos retomar eles agora para esse período de fim de ano e início do ano que vem, até onde a gente puder fazer as divulgações disso em respeito à legislação eleitoral. Mas é importante que as pessoas saibam o que é falso e o que é verdadeiro, né? Felizmente, para nós trabalhamos sempre com a verdade, nós estamos sempre do lado certo, nós não temos interesse aqui em prejudicar a imagem de absolutamente ninguém. Nunca tinha falado um A do vereador. Eu fiz
aquilo que eu achava que faria, que deveria ter feito na justiça e silenciosamente. Eu não fui para a rede social e falar, vai entrar com o processo com o vereador mentiroso. Não. Eu só fiz isso quando se perdeu o limite do razoável e foi atacar pessoas da minha convivência, né? Principalmente a minha namorada, né? E assim, que não é uma pessoa pública, ela não está sujeita ao escrutínio público. Então, acho um abuso, né? E eu venho mostrando isso nos processos e que isso não é papel de vereador. Isso não é papel de agente com mandato. Isso é um papel de moleque e de um sujeito que não tem compromisso com os votos que recebeu. Eu respeito todos aqueles que se colocam à disposição da população, seus nomes, e ele tem um mandato. Ele não fala por si, ele fala pelas pessoas que votaram nele. Então, eu acho para mim está configurado o abuso nas prerrogativas de vereador, né? Mas eu espero que a justiça faça o seu papel, as instâncias corretas façam o seu papel para que nós possamos sempre lidar com a verdade. E é interessante, Flávio, que a gente vai na rede social do vereador, tem lá a Bíblia, cara orando, né? Eu sou um cristão evangélico, apesar de eu não fazer divulgação disso, eu professo a minha fé dentro da minha igreja, dentro da minha casa, eu não fico expondo isso para ganhar votos, ganhar likes, ganhar admiração ou não, mas a Bíblia é clara. O pai da mentira não é seguidor de Jesus. Entendi. O pai da mentira não é seguidor de Jesus. Então, tá com a Bíblia debaixo do braço e contando mentira do seu próximo, para o céu você não vai, não. Entendi. Nós já estamos chegando ao final, né, do nosso bate-papo, mas assim, uma curiosidade, o senhor, enquanto secretário de governo, tem um diálogo com alguns vereadores lá, né, então assim, essas atitudes de um vereador, né, o senhor tem conversado com alguns vereadores lá, como é que eles têm visto isso lá dentro da instituição Câmara, né, e assim, eles estão pensando em alguma coisa, como é que eles têm visto esse comportamento desse vereador em relação à instituição, porque querendo ou não, ele é vereador e termina aqui manchando a instituição, de certa forma. Na última sessão, inclusive, a gente teve muita manifestação dos vereadores reprovando esse comportamento, né? Eu tenho recebido muita solidariedade dos vereadores, né? Tanto os que se dizem independentes quanto os de situação, né? Que foram à tribuna e mostrar que aquilo é um abuso, que aquilo não se faz, que está extrapolando, que está além do que se deve, está além do limite do poder de fiscalização do vereador. Então, assim, eu não procuro expor isso, né, porque é a minha relação com os vereadores no dia a dia, mas eles prestam solidariedade e a Câmara está atenta aos possíveis abusos que forem demonstrados. Isso é que eu posso falar do que a gente dialoga, né? Mas eu vejo cada vez mais os vereadores irritados com a postura desse vereador. Até já ouvi manifestação em sessão do líder de governo, do Diogo Lube, já vi do Alexandre de Itaoca, já vi do vereador Chupeta, que hoje é uma figura independente do governo municipal. Já recebi, né, vídeos, manifestações do vereador Ari Correia, que também se identifica como oposição ao governo municipal, mas assim, todos eles prestam uma grande solidariedade e reconhecem que o vereador abusa do seu papel, das suas prerrogativas. Entendi. Então assim, nós estamos chegando ao fim, né, do nosso bate-papo, né, com o secretário de governo e procurador do município de Cachoeiro Itapemirim, mas assim, eu quero deixar aqui para que o senhor faça as considerações finais, né, fique à vontade para falar com o nosso internauta, né, não só a respeito da Secretaria de Governo, mas também sobre o seu posicionamento, né, esses ataques, a fake news, né, e a orientação, né, para que a sociedade ela possa ficar atenta a isso aí nos próximos dias. Assim, a gente fala direto com a sociedade cachoeirense, através aqui do veículo do Aqui Notícias, e a gente pede muita cautela e responsabilidade nesse momento.
Os lacradores vão aparecer, né? Os caras que querem apenas visualizações, likes e compartilhamentos nas redes sociais. E nada dos ataques que eu venho sofrendo atrapalha a nossa condução na Secretaria de Governo e na Procuradoria-Geral do município, porque nós trabalhamos com amor para a cidade. Nós estamos fazendo sempre o melhor para a cidade, dentro sempre da boa técnica, isso é importante dizer, dentro do zelo, do cuidado. Eu brinco que o prefeito Vitor Coelho é o prefeito do século XXI e, principalmente, ele não trabalha para as próximas eleições. Nosso governo, o governo do prefeito Vitor Coelho, ele trabalha para as próximas gerações. Nós estamos mudando a cidade, mudando o conceito da cidade, e o cachoeirense ele pode ter absoluta certeza que o cachorro vai só latir, não vai atrapalhar a carruagem passar, né? Nós vamos entregar o melhor que pudermos para a cidade, aquilo que está dentro dos nossos alcances, e esses cães raivosos, barulhentos, não nos tirarão do rumo, que é entregar uma cidade muito melhor do que recebemos para a sociedade cachoeira. Então, nosso trabalho continua com afinco, com amor, com transparência. Nós saímos da 36ª posição para a cidade mais transparente do Espírito Santo. Então, nós estamos continuando trabalhando nesse ritmo, independentemente de A ou B falarem, quererem nos acusar, quererem tirar nossa paz, mas eu agradeço a Deus por Ele me dar sempre a tranquilidade e, principalmente, Ele faz eu dormir todas as noites com a consciência tranquila de que tudo que nós fizemos até aqui é correto, em respeito à lei, em respeito à moral, e a gente está sempre buscando o melhor para a cidade e não o melhor para mim, para B, para C. Nós estamos entregando o melhor para a cidade de Cachoeira. E essas pessoas cachoeirenses, elas não vão nos atrapalhar. Nós vamos continuar entregando o melhor de nós e o melhor que podemos fazer para a nossa cidade. Ok. Então é isso, nós chegamos ao fim de mais um Aqui Pode, o podcast do aquinoticias.com, com o secretário de Governo e procurador-geral do município de Cachoeiro de Itapemirim, Thiago Bringer. Obrigado a você que ficou com a gente até aqui. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se em nosso canal e ative o sininho para receber as nossas notificações. Um abraço, até a próxima.